Vamos começar. Boa noite a todos, bem-vindos. Quem está aqui agora e quem vai assistir a gente depois. A proposta do nosso encontro, do nosso estudo, na verdade é um estudo sequencial que a gente deve repetir ele algumas vezes, se houver interesse, se houver procura, que é adentrar nesse tema do mundo dos sonhos, da interpretação, do sonhar. E esse tema vale também não só para o sonhar dormindo durante a noite ou durante o dia, mas também para as visões, para as percepções que acontecem, que a gente às vezes pode chamar de intuição, de visão, de premonições acordadas, seja o que for. É tudo aquilo que acontece nesse mundo que parece que surge ou brota do inconsciente ou brota de algum lugar não é a consciência desperta, lógica, acordada. Então, o nosso tema ele está passando, né? Assim, o estudo ele passa por essas várias áreas da expressão humana e a gente vai trazer um viés de interpretação. Não é a única forma de interpretar os sonhos. Existem uma gama, uma variação muito grande de leituras interpretativas e faz parte da tradição, provavelmente de todas as culturas desenvolvidas que a gente já experienciou como ser humano aqui na Terra, a questão dos sonhos, o relato dos sonhos está marcado nos estudos antropológicos, nos estudos históricos. Então, isso é um tema que faz parte do viver humano, muito caro a nós, porque compõe a nossa vida, compõe pelo menos um terço da nossa vida. Geralmente a gente passa dormindo e a gente poderia passar essa vivência de uma forma consciente. Então, por isso que é a proposta do sonhar, a arte de viver consciente, porque a gente pode passar a ter todo esse momento, essa relação com o nosso mundo do inconsciente mais ativa, mais lúcida e num diálogo mais compreensivo, né? Vamos dizer assim, porque entender os sonhos não é fácil, né? Quando a gente entra nesse caminho do estudo dos sonhos, entra nesse caminho do diálogo e começa, eu como terapeuta, a buscar interpretações das outras pessoas. E, por exemplo, eu como ser humano, entender os meus próprios sonhos, nossa, é um caminho assim que você faz um esforço muito grande para que isso possa se realizar e que você possa aproveitar esse diálogo interno que é super rico, mas que também tem seus mistérios, também tem a sua forma própria de se expressar e que exige de nós, é como aprender uma outra língua. Exige de nós que a gente se disponha a dialogar, se disponha a viver essa interação e aprender com ela e ver como é que isso acontece dentro de nós. Bom, é um caminho bem bonito e eu trouxe três sonhos hoje para a gente poder refletir sobre. E esses sonhos, eles compõem três características, assim, que é um sonho repetitivo, que eu acredito que alguns de vocês, ou muitos de vocês, já tenham essa experiência de ter, nossa, esse tipo de sonho eu sonhei várias vezes, durante um determinado período da vida, ou aquele tema do sonho, ele se repetiu com algumas variações. Então, eu trouxe esse sonho, que tem a ver com o período da infância, e que tem um simbolismo muito característico, e que foi uma mensagem, quando depois de muitos anos compreendida, extremamente libertadora. Trouxe um outro sonho que foi sobre um adoecimento, a resposta do sonho sobre um adoecimento. Então, o sonho trazendo lucidez sobre uma questão física e de vida que estava acontecendo. E trouxe um sonho sobre uma questão que não era física, mas que era de âmbito de caminho de vida ou de forma de portar na vida. O sonho estava respondendo uma coisa que era muito difícil do sonhador compreender. E aí o sonho trouxe da forma que ele conseguia compreender. Então foi super interessante também, porque parece que esse sonhar, ele dialoga ou ele traz as imagens e as palavras que são mais apropriadas para a nossa realidade. Que é diferente de você, às vezes, conversar com um amigo, ou conversar com um terapeuta, ou conversar com um grupo religioso ao qual a gente pode estar pertencendo, e cada um tem uma cosmovisão, né? Um jeito de entender a vida, de interpretar a vida. E quando essa coisa vem direto do nosso inconsciente, vem direto do nosso ser, ele já vem revestido, ou ele já vem próprio na nossa linguagem. Mas isso não tira a característica dele ser
É muito misterioso ainda, né, para nós, porque a própria vida ainda é um mistério para nós. Então, estar acordado, lúcido, a gente muitas vezes não consegue entender de fato o que está acontecendo, ou por que que eu estou pensando isso, aquilo, por que que tal coisa aconteceu e não outra, por que que esse caminho foi tomado e não outro, ou por que que o corpo está manifestando esse sintoma e não está manifestando outro. Então, às vezes, a vida, por que que tal situação está acontecendo, né? Nossa, como que chegou nisso, né? Por que que isso está acontecendo? Essa própria situação da vida, ela para nós também é um mistério. E o sonho, ele, como parte da vida humana, ele também entra nesse rol de a gente ainda estar desenvolvendo uma ciência ou uma ciência em relação à vida, a vida de sonho e a vida de desperto. Bom, é super interessante isso, porque a gente poderia, como primeiro ponto, perguntar de onde vêm os sonhos? Essa seria uma boa pergunta, não? De onde que vêm os sonhos? Uma coisa é certa, quando a gente entra no mundo dos sonhos, é, a gente pode fazer um esforço muito grande para tentar controlar os nossos sonhos, ou seja, antes de dormir, falar assim, eu quero sonhar com aquilo ou com aquilo outro. Geralmente esse esforço vai ser frustrado. A gente não consegue controlar os sonhos. A gente não consegue falar assim, eu vou sonhar tal coisa dessa forma, daquela forma. Isso é uma característica interessante para nós, para a gente começar a reflexão de onde vêm os sonhos. Porque a vida de acordado é mais ou menos parecido, né? Por mais que a gente tenha muita força de vontade, muita determinação, ou seja, uma pessoa muito organizada, disciplinada e ativa, às vezes as coisas não são da forma como a gente gostaria. Isso acontece também, né? A vida não está sob nosso controle. Assim como a vida de acordado, de desperto, não está sob nosso controle, a vida de sonhos, ela reproduz essa mesma característica. A gente não consegue controlar o que vai acontecer durante um sonho. Parêntese. A arte de sonhar, ou o yoga dos sonhos, como ensinado nas tradições orientais, é a arte de estar consciente, inclusive durante o sonho. Então, eu posso estar consciente de que eu estou sonhando. Isso é uma coisa real e que acontece. E provavelmente alguém aqui já teve essa experiência. E isso é diferente de controlar o sonho. Uma coisa é ter lucidez, outra coisa é ter controle sobre a vida. Parece que a vida não se controla, mas a gente pode caminhar com lucidez nela, através dela, com ela. Os sonhos é a mesma coisa. Então a gente está vendo que os sonhos eles têm uma característica similar à vida de desperto. Ambos são incontroláveis, ambos vêm de alguma, ambos são guiados, coordenados, eles nascem de uma lei própria, que não dá para o ser humano ir lá interferir e falar assim, as coisas vão ser dessa forma, de uma inteligência própria. Bom, se os sonhos têm essa característica, fica difícil da gente ser um pouco simplista e falar que, eu sonho porque eu passei por tal coisa durante o dia, então sonhei com isso. Que é uma característica nossa, não? A gente fala assim, mas a gente conta um sonho às vezes, fala assim, não, mas eu sonhei isso por causa daquilo. Já vem assim, na sequência, né? A gente já pega e já fala. Será que foi por isso mesmo, né? Assim, será que isso explica tudo que é o sonho quer dizer? Encontrei com tal pessoa, por isso que eu sonhei com ela. Eu vivi tal situação, por isso que eu sonhei com tal coisa. Parece que a lógica não é tão simples assim, mesmo que o sonho use essa linguagem, a linguagem do que a gente viveu, do que aconteceu conosco, de coisas que são acessíveis a nós. É como se a gente estivesse dando aula para uma pessoa sobre algum assunto e a gente dá um exemplo da vida dela, que fica muito mais fácil dela entender, não é? Falei assim, fulano, isso aqui é como se fosse tal coisa. E aí o sonho faz mais ou menos isso com a gente, né? Olha, fulano, isso aqui que que eu estou querendo te mostrar é como se fosse aquilo que você viveu. Ou é como se fosse aquilo que aconteceu tal dia, tal horário, né? Ou é como se fosse essa sua relação com seu pai, com sua mãe, ou com essa pessoa que está aparecendo no seu sonho, ou com esse automóvel que você está dirigindo, ou com esse abismo que você está caindo. É como se fosse aquilo, né? Ele usa uma imagem para você poder dialogar e entender. Mas a imagem não é a verdade. A imagem é uma imagem que está refletindo uma mensagem. A mensagem é a verdade. A imagem é um veículo para a gente poder entender.
o que está acontecendo. Bom, então talvez os sonhos, nessa perspectiva, eles não venham do nosso dia a dia, não são fruto do que aconteceu conosco. Mas essas figuras, essas imagens do dia a dia, elas são usadas para que a gente possa entender de forma didática a mensagem. Mesmo que essa didática seja um pouquinho difícil de ser entendida, né? A gente não precisa ficar assustado quando a gente não entender os nossos sonhos. Fala assim, nossa, mas eu não entendi o que esse sonho está querendo dizer. Porque é um processo, é como se a gente falasse assim, você entendeu a vida completamente, né? É o nosso caminho. Nosso caminho é esse caminho de buscar compreensão e lucidez. Bom, então se os sonhos não vêm das nossas experiências diárias, de onde que ele vem, né? De onde que esse danado vem? O que que é isso, né? A gente poderia, tem um documentário muito bom, vou mandar para vocês lá no grupo depois, que foi um documentário feito com a Von France, que foi uma colaboradora, uma discípula, uma colaboradora ativa do Jung, e ela continuou o estudo dele, principalmente nesse tema dos simbolismos, da alquimia, dos sonhos. Ela fez essa tarefa mesmo, né? Ela assumiu essa tarefa de continuar o estudo do Jung. E ela tem um documentário riquíssimo na internet. Esse sim vale a pena ver. Ele tem mais ou menos umas 8 horas de duração, então ele é bem grande e ele tem muita informação que vale a pena para quem gosta do tema poder refletir junto. E ela fala no documentário que ela tinha analisado até aquele momento 65 mil sonhos. Eu falei assim, nossa, é muito sonho, né? 65 mil sonhos. E eu estava lembrando, né, quando eu ouvi ela relatando isso, que dá um exemplo de onde os sonhos vêm também, né? Que quando a gente aprende, eu também sou profissional de medicina chinesa, eu trabalho com acupuntura na clínica, e quando a gente aprende sobre diagnóstico na medicina chinesa, a gente fala que a gente tem que fazer pelo menos 1.000 diagnósticos para a gente começar a entender um diagnóstico específico que tem a ver com o pulso, com o pulsar da artéria radial. Então, a gente tem que fazer pelo menos 1.000 para a gente falar que a gente está começando a ter sensibilidade àquilo que a gente está buscando entender, né? E eu falei assim, gente, como é interessante, né? E de repente a gente gostaria de entender uma coisa é, sem esse caminhar, né? Sem esse fato que a gente precisa caminhar, a gente precisa se esforçar, a gente precisa dar atenção para que aquilo que está falando conosco, a gente precisa treinar aquele diálogo, a gente precisa estar aberto a ele. E a gente precisa criar essa coisa que é a sensibilidade. A sensibilidade, ela precisa despertar. Não tem planta, né, no reino vegetal que já nasce com flor. Você já viu alguma planta que já brota uma flor dela? Ela já rompe a casca e nasce a flor? Isso não existe na natureza, né? Não faz parte da vida isso. Faz parte da vida romper a casca, sair o broto, sair as raízes, crescer. E a última coisa é o florescer. E depois do florescer, os frutos. E aí depois o processo recomeça. Então, a gente precisa dessa jornada, precisa dar tempo para essa jornada acontecer dentro de nós. E as flores vêm, né? Esse que é o bonito, assim. E as flores dos sonhos talvez sejam as flores mais belas que a gente vai encontrar. Porque os sonhos, ele tem uma linguagem mais direta. Ele é menos fricativo, assim, né? Porque a vida material, a vida de acordado, parece uma luta, não? Às vezes, assim, a gente tem que se esforçar para fazer as coisas, né? Levantar tem um peso, andar tem um peso, pensar tem um peso, né? Das nossas crenças. O nosso mundo emocional tem um peso das expectativas. Então a gente está cheio de peso, parece que a gente está assim fazendo um esforço. E o sonho tira um pouco disso, né? Ele põe a coisa mais fluida, ele abre um canal de expressão que talvez a gente veja as coisas com um colorido mais profundo. Talvez a gente possa entender aspectos nossos que na vida de desperto seria improvável ou talvez impossível da gente acessar. E trazer isso para a nossa consciência, trazer esses aspectos vividos no sonho para a nossa vida de consciência. Ou seja, florescer essas flores, né, internas poderem florescer aqui fora a partir da nossa consciência. A gente virar um jardineiro, né? Assim, poder cultivar todas as flores da consciência, da nossa dedicação à vida material, e as flores da inconsciência, da nossa dedicação ao mundo subjetivo, ao mundo interno, à alma, ao espírito, né? E a gente poder assim, fazer jardinagem de tudo isso, poder estar junto, né? Consciente com a vida, com tudo isso, colaborando para essa expressão.
E então, para que isso possa acontecer, ou seja, a gente precisa se abrir e caminhar em direção a isso. E um ponto que ajuda muito é anotar os sonhos, né? Ponto bem prático é anotar os sonhos. A gente precisa anotar os sonhos, porque senão não tem diálogo. A gente vai esquecer dos sonhos. A gente não vai lembrar deles. Já é difícil para o cérebro físico reter quando a gente acorda. Já é um trabalho muito grande, porque a nossa cabeça está toda aqui fora. Então, eu abri o olho, tem que trabalhar, tem que pagar tal conta, tem que resolver tal questão. Ela já está voltada toda para as coisas práticas. Tem que fazer isso, aquilo e aquilo outro. Deveria ser isso, deveria ser aquilo, deveria ser aquilo outro. E esse mundo subjetivo não deveria ser nada. Ele simplesmente está aqui para se expressar. E ele fica todo oculto, né? Fica todo recolhido, se a gente não dá atenção. Primeiro ponto, dá atenção. Isso vai ajudar muito a gente conseguir descobrir por nós mesmos de onde vêm os sonhos. Vocês viram, né? Eu não vou dar essa resposta. Também não sei de onde vêm os sonhos. É um mistério isso, né? Ninguém sabe de onde vêm os sonhos. Mas dá para a gente conseguir caminhar em direção a eles e descobrir por nós mesmos. E descobrir que fonte é essa, que dialoga dessa forma e que às vezes traz tanta sabedoria, traz tanto discernimento, traz até visões de um futuro muito distante. Então, tem sonhos que a gente tem há muitos anos atrás que a gente vê se realizando agora. Então, que coisa é essa que fala fora do tempo e do espaço? Que coisa é essa que traz com tanta precisão, muitas vezes, aquilo que eu precisava ouvir? E que se alguém me falasse, eu não aceitaria nunca. Mas como vem do sonho, você fala assim, nossa, realmente, dessa forma não está legal. Então, posso querer mudar tal coisa, posso me abrir para tal coisa. Só que se alguém nos falasse aquilo, não entrava nunca, né? De forma nenhuma. Eu não faço isso, eu não penso isso. Eu nunca faria uma coisa dessas, né? E de repente no sonho você está fazendo, né? De repente no sonho você está sentindo aquilo. E aquilo está te dialogando, está te falando algo, né? Bom, de onde vem isso, né? Se o nosso interesse desperta e a gente caminha em direção, aí dizem, né, que a gente vai conhecendo mais do que nós somos mesmo de verdade, ou do que isso, do que somos compostos, de onde nós viemos, inclusive. O Jung chama que é a inteligência do self. Ele usa esse termo, o self, o ser, né? Ele, os sonhos, eles são coordenados por essa inteligência, assim como a vida é coordenada por essa grande inteligência que é o self da própria vida, ao qual todos nós fazemos parte. Esses sonhos eles podem vir de muitos locais, eles podem vir do nosso inconsciente, dos nossos traumas, das nossas feridas, das nossas incompreensões. Eles podem estar carregados desse simbolismo. Eles podem vir de um movimento mais coletivo, de algum inconsciente que está sendo vivido, né, com mais intensidade coletivamente. Então a gente pressente questões que não são só nossas, a gente sente questões que são coletivas, que são de âmbito maior. Ele pode vir com sonhar com pessoas que já faleceram, por exemplo, né, que estão em dimensões diferentes ou em outras realidades, como é que cada um queira entender. Ele pode acontecer, isso pode acontecer os sonhos que acontecem em espaços de tempo, sonhar com coisas que vão acontecer ainda, ou sonhar com coisas que aconteceram e eu não sabia que elas aconteceram, e a pessoa tem um sonho e revela uma questão familiar, uma questão histórica específica que ninguém tinha contado para ela, né? Então isso está mergulhado nesse inconsciente, que dentro do esoterismo a gente chama isso de akasha, ou dentro da filosofia platônica é o nous, né? Essa grande inteligência universal. Então esse mundo, né, do ser, esse mundo das ideias, ele é carregado de tudo que aconteceu, né? Ele está ali, tudo que vai acontecer, tudo que aconteceu está gravado, está marcado, está registrado ali. E os sonhos é uma forma de ponte, né? Um contato com esse nous, ou com essa sabedoria, com essa inteligência, mas não é uma inteligência mental, né? Essa inteligência como essa coisa coordenada que guia, que tem um propósito. Então, o sonho, ele revela o propósito da coisa, porque ele é o nosso canal de acesso a essa inteligência que caminha em direção a algo.
Bom, isso é super interessante, porque uma das crises da nosso momento histórico, né, eu acho, e talvez há um tempo isso está acontecendo, é qual é o propósito das coisas, né? Então, qual que é o propósito disso ou daquilo? Ou qual é o propósito dessa vida? Às vezes, até isso a gente chega a nos perguntar, né? Bom, os sonhos, eles parecem que é uma ponte para nos ajudar a entender isso, né? Ele parece que ele tem essa ferramenta, essa possibilidade de unir a consciência com esse outro aspecto da consciência que fica escondido, né? Que a gente chama de inconsciente. Parece que eles podem estar mais unidos e nessa união entre outra palavra em junguiana, que é ânima e ânimos, ou esse aspecto da alma, ânima, e esse aspecto carnal, externo, para fora, o ânimos. Então, o interior ânima e o exterior ânimos, né? Esse diálogo entre feminino e masculino, né? Feminino para dentro, masculino para fora, dentro de nós, ele pode revelar essa coisa que a gente fala que é o propósito. Porque quem une essas polaridades, né, quem une o masculino e o feminino, o inconsciente com o consciente, a minha vida interior com a minha vida exterior, quem faz essa união é só quem é mais do que os dois, né? O que que é mais do que esses dois aspectos nossos? O que que engloba eles? O Jung chama isso de self, ou o eu superior, o ser interno, a consciência única, a mente única, a verdadeira natureza da mente, que é essa não dualidade. E os sonhos, ele já ajuda que essa ponte aconteça, porque ele é um canal mais direto do self. E é nessa perspectiva que a gente vai estudar e interpretar os sonhos. Então, mesmo sonhos premonitivos do futuro, mesmo sonhos com pessoas desencarnadas, mesmo sonho com pessoas encarnadas, né? Eu sonhei com meu marido, com meu esposo, sonhei com tal coisa. A gente vai interpretar eles como esse diálogo, como essa ponte. E tudo isso, esses personagens que aparecem no sonho, eles vão atuar como uma didática, como uma imagem, como um professor que dá aula para um aluno, para ele conseguir entender o que está querendo ser dito. Então, a gente não vai levar nada ao pé da letra, né? Vamos dizer assim. A gente não vai tomar nada como verdade absoluta. Ah, eu sonhei com tal pessoa. Aí você fala, ele liga para a pessoa, fulano, eu sei que você tinha um acidente de carro, cuidado. Isso pode acontecer, tá? Isso pode, inclusive, prevenir um acidente de carro. Então, a gente não está falando que isso não é para ser considerado. A gente está falando que, mesmo que isso esteja acontecendo de fato, a gente pode perceber que aquilo tem uma mensagem que não é só para o fulano se prevenir do acidente de carro, tá? Também tem uma mensagem para nós, porque a gente faz parte da vida e a gente teve aquele sonho. Então aquilo diz respeito a alguma postura minha em relação à vida também. Esse que é o bonito, tá vendo? Então a gente não vai colocar as perspectivas em conflito, tá? Tem muitas formas de se interpretar um sonho. Não é para a gente falar assim, ah, esse é o correto, aquele é o incorreto. Não é isso. É a gente poder olhar e aproveitar esse aspecto simbólico, né? A interpretação simbólica e o que nos gera aproximação entre minha vida externa, minha consciência, e a minha vida interna, que é a vida do self, do inconsciente. Aí eu vou descobrir também um pouquinho mais de onde vêm os sonhos, né? Se eu descubro quem é esse tal desse self, quem é esse tal dessa mente não dual, né? Como assim mente não dual? Só de eu pensar em dualidade, ela já está dual, né? Já não consigo integrar ela. Não tem, é muito complexo isso, mas parece que esse mundo intuitivo, esse mundo interior, dá chaves para a gente interpretar. Então, aí vem as outras três perguntas que a gente colocou. É possível recordar dos sonhos? Sim, é possível recordar dos sonhos. Mesmo a pessoa que passou uma vida inteira sem recordar dos sonhos. Eu já vi isso acontecendo várias vezes, e quem estuda os sonhos de forma sistemática, há muitas e muitas décadas, vê isso acontecendo centenas de vezes, né? Qual que é o primeiro passo para eu conseguir começar a recordar dos sonhos? Bom, são coisas práticas, tá? Quem quiser anotar, porque isso aqui é bem prático mesmo. A primeira coisa, não dormir cansado. Se eu dormir exausto, a chance de eu lembrar do sonho é quase zero.
o cérebro ele precisa de energia. O cérebro ele funciona com o uso da energia. Se a gente está muito cansado, ele não registra o que está acontecendo. A gente vai viver o aspecto sonhar dentro do nosso inconsciente, nas áreas do nosso ser que o cérebro não precisa registrar. E quando a gente acorda de manhã, a gente não tem energia suficiente para registrar isso. Então, a primeira coisa que eu quero lembrar dos meus sonhos é me organizar para dormir de uma forma que eu não esteja exausto. A segunda coisa é a gente se preparar para dormir. É como se a gente fosse encontrar um bom amigo, uma pessoa querida, uma pessoa que a gente ama. Então a gente se prepara, como se a gente fosse para o encontro. Nossa, agora eu vou dormir. Nossa, agora eu vou encontrar o self, vou encontrar esse eu superior, vou encontrar esse ser que guia a minha vida. Como que eu gostaria de encontrar ele? Como que eu vou me preparar para esse momento? Imagina só, a gente às vezes passa uma vida inteira buscando um mestre, buscando uma orientação, buscando uma luz para a gente poder caminhar. E toda noite a gente pode ter isso. Todas as noites. Ah, Lucas, mas você consegue ter consciência de todos os seus sonhos? Não, não consigo. Não consigo mesmo. Mas eles estão melhorando. Ao longo dos anos, melhorou muito. Eles estão mais lúcidos, eles estão mais claros, eles estão mais pontuais. É isso, é aquilo. Faça isso, não faça aquilo. Compreenda esse aspecto seu nesse momento. Então, melhora. Esse mestre, ele se aproxima. Esse self responde, de verdade. E ele nos atende. Quanto mais a gente se prepara para dormir para esse encontro, mais ele vai nos atender. Se a gente vai encontrar com um mestre, um orientador, de qualquer jeito, ele não vai responder, não, porque se a gente nem quer ouvir, né? A gente está meio que assim, ah, eu vim, o que você está fazendo aqui? Ah, eu vim aqui porque eu tinha que dormir, então acabei aparecendo aqui, né? Tá, tudo bem, né? Você vai ter a sua experiência com o mestre. Agora, se você se prepara, se dedica, tem uma historinha, parêntese para historinha, né? Que historinha é sempre bom. Eles estão. Eu acho que está naquele livrinho da Monja Coen, inclusive. Tem um livrinho da Monja Coen que é muito bom, é cheio de historinhas zen budista. Vou pegar, vou mandar para vocês também. Ele ajuda muito a entender os sonhos. Essas historinhas são as historinhas do nosso sonho, tá? Quando a gente lê livro de conto de fada, de historinha zen budista, de historinha sufi, de histórias mitológicas, aquilo ajuda muito, porque é o jeito que o nosso inconsciente fala conosco. As parábolas de Cristo, não? Sabe essa linguagem metafórica que os mestres usam, assim, que as tradições usam? É o jeito que o nosso inconsciente fala conosco. É a mesma coisa. Então, se a gente tem familiaridade com ela, vocês vão ver como que, nossa, foi assim, gente, olha só, o mestre estava falando comigo aqui dentro de mim e eu não estava entendendo, achei que era uma historinha, né? Achei que era um sonho maluco, né? Que a gente fala assim, ah, mas esse sonho não tem importância não, porque ele não tem pé nem cabeça. Aí você ouve uma historinha zen budista, não tem pé nem cabeça também. Muitas delas, né? Não tem pé nem cabeça. Muitas histórias mitológicas são fantásticas demais. Fala assim, gente, mas que pessoa maluca que criou isso daqui, né? Como que isso saiu da cabeça? Atena saiu da cabeça dos Zeus? Que isso, gente? Né? O Baco saiu das coxas do Zeus. A Afrodite nasceu da mutilação de Urano? Que os gregos eram malucos, né? Como assim? Não, gente, são sonhos. É a forma de a forma de parábolas, né? De falar de uma forma que a gente entenda, que a gente não crie tanta resistência, que a gente possa levar mais na brincadeira, que a gente possa usar esse dom da vida, que é o dom da alegria, que a gente possa rir das coisas que a gente, na verdade, morre de medo, que a gente não quereria olhar de forma nenhuma, né? Não ia querer olhar de forma nenhuma. Bom, fecha o parênteses, volta aqui para a historinha, né? A gente estava falando sobre nos preparar para conversar com sonhos, com essa conversa interna dos sonhos que nos ajudam muito a lembrar dos sonhos, né? Então é possível lembrar dos sonhos. E a historinha zen budista é assim: existia uma pessoa, um aspirante, né, que gostaria de ser o discípulo de um mestre zen bem famoso. E esse mestre zen parece que era uma pessoa realizada, tinha ajudado muitas pessoas, né, a se realizarem internamente, saírem do sofrimento, terem mais lucidez. E ele queria muito, ele era uma pessoa, inclusive, se eu me recordo bem da história, uma pessoa de poder, e assim, poder financeiro, poder econômico, né, poder político, talvez.
E aí eu sei que essa pessoa ia atrás desse mestre achando que isso, lógico, ele vai me aceitar, né? Porque eu sou uma pessoa importante, claro que ele vai me aceitar. E ele gostaria, né? E aí ele ia lá no templo do mestre, lá onde que o mestre ficava, no ashram dele, esqueci como é que é isso dentro do Zen budismo. E, o mestre não aceitava. Toda vez falava assim, não, pode ir embora. Não, mas como, mestre? Eu quero muito. Não, não, pode ir embora. E aí, depois de anos tentando ser discípulo desse mestre, feito de tudo que ele conseguiria politicamente, economicamente para conseguir ser discípulo, o mestre sempre rejeitando. E aí um dia ele chega lá no templo e o mestre fala assim, então vamos lá, né? Vamos ver que tanto que você quer mesmo ser, né? E aí ele fala assim, não, mestre, você me aceita como discípulo? Ele, sim, aceito. Venha caminhar comigo. A gente tem a nosso primeiro ensinamento, né? E aí eles vão caminham juntos e vão para um rio que tem lá perto. E eles chegando na margem desse rio, aí ambos sentam na margem do rio, né? E o discípulo pensando, nossa, tô caminhando com o mestre, né? A gente está na margem de um rio. Ele vai dar algum ensinamento muito importante, né? Será que eu vou aprender a superar todos esses conflitos, todo esse meu mundo emocional, todos esses meus processos, né? Eu vou me iluminar aqui com esse mestre, né? É um ritual de iniciação, de iluminação, isso aqui que ele está fazendo. E o discípulo lá, o aspirante, estava todo feliz, né? Aí, de repente, eles sentam na beira do rio, o mestre fala assim, agora olha a sua imagem, né, no rio, e olhe para o rio. E aí o discípulo olha para o rio, o mestre era bem forte, né? Naquela época, os mestres treinavam o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional, treinavam tudo, né? E aí ele pega a cabeça do discípulo assim, afunda na água e deixa ele lá sufocando dentro da água. E o discípulo tentando tirar a cabeça e sufocando, e ele deixa até o último segundo. E aí tira, depois tira ele da água, e o discípulo assustado, né, sai de perto assim e fala assim, o que que você está fazendo? Você está tentando me matar, né? Ele falou assim, não, você volte e me procure quando você sentir que você precisa do ensinamento, tanto quanto você precisava desse ar nesse momento, que você estava se sentindo afogado. Antes disso, não volte aqui. E aí ele pega e vai embora, né? Ele não estava com essa necessidade toda, assim, igual ele sentiu naquele momento, porque ele ia morrer mesmo, né? Então parece que a vida dos sonhos, ela se revela segundo as nossas necessidades. Olha que coisa fantástica, né? Parece que é a nossa necessidade que vai mostrar, que vai criar os sonhos. A gente não sonha à toa. A gente só sonha com o necessário, parece. E a gente só sonha se é necessário para o nosso processo sonhar. Porque se não for, a gente não sonha. No mestre não gasta tempo com a gente. Não existe isso. A vida não gasta energia à toa. Foi só o ser humano que inventou isso de gastar energia à toa. As plantas, os animais, os minerais, eles fazem o que deve ser feito, eles seguem uma lei, eles seguem um propósito. O ser humano, a gente tem essa oportunidade de desenvolver a consciência. E desenvolver consciência parece que tem a ver com compreender e co-criar com as leis da vida. Então a gente tem a oportunidade de gastar energia à toa, né? Vamos dizer assim, gastar energia onde não deve. E os sonhos não fazem isso. Eles realmente vão revelar os nossos processos, né? Bom, se eu quero ter, aí a pessoa pode falar assim, nossa, eu quero lembrar dos meus sonhos, mas eu quero lembrar de bons sonhos, né? Eu não quero ficar lembrando de pesadelo, nem de mestre nenhum me afogando, né, na água, porque às vezes o sonho parece isso, né? Parece que a gente tá, assim, nossa, que sonho esquisito esse, né? A pessoa me perseguindo ou acontecendo uma tragédia, né? Não, não quero lembrar disso, né? Bom, parece que faz parte do processo a gente ter esse tipo de sonho também, igual faz parte do processo a gente passar por essas provações, né, por essas coisas que a gente não gostaria que fosse assim, mas acabam sendo, que a própria vida nos mostra também, e o ensinamento interior nos mostra, né, as tradições nos mostram. E os sonhos vão nos mostrar. Então, nos preparar para dormir não significa sempre ter bons sonhos, isso é muito importante. Porque senão eu fico com medo de dormir, eu fico com medo de encontrar com esse orientador, né, com esse self, com esse eu superior. E esse medo atrapalha um pouquinho, né? Esse medo ele não colabora muito que a gente possa mudar de fase, que a gente possa realmente buscar aquilo que importa, que a gente possa ser nossa cabeça ser afundada lá debaixo da água e a gente realmente ter vontade de buscar esse ar que vai nos nutrir, que nos mostrar a direção correta, que vai nos ajudar a resolver uma questão familiar muito complexa que a gente está vivendo.
que vai nos ajudar a escolher, eu vou por aqui ou vou por ali? O que eu faço em relação àquela coisa na minha vida? O que é o importante nesse momento da minha vida? Isso é muito significativo. Por que que a gente não tem essas respostas? Por que que isso não é claro para nós? Porque isso poderia ser claro para nós. Uma planta sabe o que ela tem que fazer. Você não vê um gato em crise, né? Aqui em casa está com três gatinhos. Você não vê ele em crise. Um gato é um gato, né? Ele não faz outras coisas que não sejam coisas de gato. O pé de mamão dá mamão, ele não dá abacaxi, ele não fica em crise se ele tinha que dar manga, porque, nossa, aquele pé de manga é tão bonito, ele é tão vistoso. Eu sou só um pé de mamão, né? Como mamão é uma coisa assim, as pessoas nem gostam tanto de mamão, né? Mamão dá pouquinho, eu queria muito ser um pé de manga. Como essa manga é linda, né? Todos amam a manga. Ah, ninguém fica com crise, né? A gente fica com essas crises. Talvez o pé de mamão, ele tenha bons sonhos de mamão. Ele sabe sonhar, né? Ele sabe se conversar com esse inconsciente dele e não perder o rumo dele. E não brotar um abacaxi ali do nada, né? E ele fazer o processo dele. E talvez a gente possa fazer isso também. Talvez a gente possa ter bons sonhos, né? Talvez a gente possa ter boas conversas que nos coloquem no rumo de todas as coisas, para lidar com uma seca, lidar com muita chuva, lidar com falta de alguma coisa na nossa vida, lidar com algum excesso, porque a gente tem as provas do excesso, que são provas bem difíceis. Quando sobra tempo, o que que eu faço com o meu tempo? Quando sobra dinheiro, o que eu faço com o meu dinheiro? Quando sobra amizade, o que eu faço com essas amizades, né? E as provas da falta. Quando eu não tenho dinheiro, quando eu não tenho tempo, quando eu não tenho amizades, quando eu não tenho afetos, o que que eu faço? As plantas têm que lidar com isso sempre, todo ano. Tem momentos de excesso, momentos de falta, momentos de equilíbrio. Parece que as plantas sonham também, parece que os animais sonham também. Parece que a gente pode conversar com esse inconsciente, com essa coisa que nos orienta e nos guia. Só que para isso eu preciso dar atenção, eu preciso me preparar para essa conversa. Eu preciso ter necessidade de estar caminhando junto com a vida. Eu acredito que a gente está aqui porque tem necessidade, né? Porque senão a gente não viria quinta-feira à noite para um estudo de sonhos, né? Então, alguma necessidade a gente tem, né? Alguma coisa que a gente está precisando, a gente quer resolver alguma coisa na nossa vida, né? Então, a gente está querendo compreender alguma coisa. Se a gente não está lembrando, pode ser um momento também de não lembrar dos sonhos. Mas é sempre importante pensar assim, que tanto que me falta essa conversa com esse self, com esse eu superior, né? Será que eu estou sentindo falta mesmo disso? Ou será que eu ainda estou tentando preencher com tantas coisas? Talvez os sonhos voltem. Parêntese. Os sonhos, quando começam a aparecer, ou quando eles voltam, geralmente eles são carregados de um simbolismo de uma perseguição, muitas vezes, tá? Alguém me perseguindo, alguém tentando me pegar, me capturar, me prender, me comer. Pode ser um animal tentando me atacar, me devorar, ou tentando me enrolar, Geralmente tem uma sensação de fuga. Você está fugindo de alguma coisa que está tentando te pegar. Porque é isso que a gente estava fazendo, né? A gente não estava lembrando dos sonhos. A gente estava fugindo deles, né? Então, quando a gente foge dos sonhos, a gente sonha que a gente está fugindo dos sonhos, entendeu? Porque o sonho ajuda a gente a preparar esse encontro. Esse encontro pode ser um animal me comendo, um animal me atacando, uma pessoa tentando me capturar, me prender, e que eu quero me livrar dela. Pessoas que têm temperamento muito yang, muito masculino, né? Às vezes a pessoa mata, né? Ela sonha com ela matando várias pessoas, né? Assim, e ela sonha com aquela luta, aquela guerra toda, que as pessoas estavam tentando agredir ela. Bom, o sonho está revelando, olha, fulano, você está fugindo, você está lutando com a coisa, né? Mas você, alguma parte sua escolheu, então a gente vai te devorar. Aí o animal vai lá e te come durante o sonho. Ou o perseguidor te pega, né? E se você, de forma no yoga dos sonhos, né, ou nessa consciência dos sonhos, a gente começa durante os sonhos e antes de deitar para dormir, fala assim: eu não tenho o que temer, isso é só um sonho. E eu quero mesmo é conversar com esse mestre, com esse professor maluco que afunda minha cabeça na água, entendeu? Eu quero entender esse caminho de lucidez. Eu quero saber, pé de que eu sou? Sou semente do quê?
que eu vim fazer nessa vida? O que é o correto de fazer nessa situação específica que eu estou vivendo? Eu mereço, né? Assim, faz parte da vida, assim, eu poder saber o correto a fazer, o que falar, o que não falar, para onde ir, para onde não ir. Bom, se a gente se dispõe a isso, parece que o perseguidor ele muda, né? As emoções começam a mudar. Aí os animais param de tentar me devorar, ou param de sair daquela luta, daquela perseguição e começa a mostrar o que estava buscando encontrar. Que quando eu sonho com alguma coisa devorando, quando eu como algum alimento, o que a gente fala, não é? Ah, esse alimento é rico em cálcio, potássio, vitamina A, B e C. E isso é tão importante para o seu desenvolvimento, não é? O cálcio, o potássio, a vitamina A, B e C. E no sonho, quando a gente come o outro, a gente fica morrendo de medo, né? Ou quando o outro me come. Não, mas isso é rico. É rico em tal coisa, né? É rico em tal emoção, em tal coisa. A gente está se nutrindo também, né? Existe esse aspecto do sonho, assim, de devoração, de morte, de incorporação, que também gera essa nutrição interna. Então a gente meio que precisa aprender a morrer. Como é que é a oração de São Francisco? É morrendo que se vive para a vida eterna. Interessante isso, né? No sonho, de repente, tem uma cobra me devorando, alguém me perseguindo. E aí eu esqueço do nosso amigo São Francisco, que a gente gosta tanto, né? É morrendo que se vive para a vida eterna. Então a gente precisa aprender a morrer também. A morrer, inclusive, no sonho. A não ter medo de quem nos persegue. É um estudo belíssimo esse, né? Porque mexe com tantas coisas na nossa vida e ele é bem prático também. Tem um filme que chama O Poder Além da Vida. Ô, Márcio, é isso mesmo? Aquele filme que eu indiquei lá para vocês, que é um Invictus, eu acho, né? Poder Além da Vida. O Poder Além da Vida, ele começa com essa cena, que é a cena clássica dos sonhos, tá? Que quando a gente volta a sonhar, o autor foi muito feliz nesse filme. Então, eu recomendo vocês verem O Poder Além da Vida, porque ele mostra muito como é que começa o nosso ressonhar, né? Como é que a gente volta a lembrar dos sonhos. A primeira instrução do orientador, do self, do personagem principal, que ele começa a ter esse contato com esse self, né? Com esse eu superior. A primeira cena, que se eu me lembro, tá? Faz uns anos que eu vi, mas é ele sendo assaltado. O personagem principal e o mestre são assaltados, e o mestre começa a tirar a roupa, entregar o relógio, o celular, sai só de cueca, né, pro assaltante, assim. Então o mestre ensina ele, fala assim, entrega, gente, para que vai segurar o quê? Você tá com medo de quê? Só entrega, né? Em linguagem simbólica, isso é muito importante. Não falando que na prática a gente tem que fazer isso, não, tá? Na prática a gente tem que fazer o que o nosso ser interior nos conduzia a fazer. Mas no mundo simbólico interno, a entrega é a chave para a gente poder ter consciência, é o primeiro passo. Sem ele, não tem outros passos, né? Aceitação, entrega. E a aceitação e a entrega só vem da necessidade, essa é a chave. Porque por isso que o filme, o Invictus, lá, O Poder Além da Vida, começa com o personagem quebrando a perna, né? Ele era um atletista, ele quebra a perna, ou seja, ferrou, né? Agora ele tem que lidar com a vida de outra forma. É necessário ele mudar a postura dele perante a vida. Então não é sonho, não é uma fantasia. A gente só muda se for necessário. Se a gente não sentir a pressão da vida, a gente não muda. Nem adianta gastar energia à toa. Nem adianta para o psicólogo, para o astrólogo, fazer algum. Não, ninguém vai mudar, não vai. É perder tempo à toa. A gente tem que sentir que tem uma necessidade que está nos chamando. A gente precisa sentir falta de ar. Quando a gente sentir que faltou alguma coisa, que aquilo não tem como preencher com mais nada, aí os sonhos começam a responder aquilo que realmente precisa. Aí a resposta vem diretamente para nós. Se não, vem sonho de um monte de coisa, tá? Então, não é os sonhos, eles vêm respondendo um monte de coisa. Agora, responder o que realmente precisa, necessidade daquilo. E a última pergunta era: como compreender os sentidos e a linguagem dos sonhos? Isso que eu fiquei me perguntando isso também. Eu, na verdade, fiquei, não fico, né? Porque esses estudos todos, eles são muito. É uma ciência. É essa que é a coisa, né? Os sonhos é uma ciência. Igual a ciência da matemática, da física, da química, da astrologia, da engenharia X e Y, da administração, do marketing, tudo uma ciência.
E ciência é necessariamente preciso fazer esforço, né? Preciso me dedicar e caminhar em direção a. Então, é possível compreender todos os detalhes de um sonho? É possível, mas isso exige tempo, dedicação, orientação. É possível, a Von Franz até responde, né, num texto, entrevista dela, que a pessoa pergunta para ela assim, né, essa psicóloga que tinha analisado lá 65 mil sonhos, né, a pessoa pergunta, é possível entender um sonho sem estar em um processo de análise? Análise é o nome da terapia junguiana, tá? Eles chamam de análise isso. A pessoa pergunta para ela isso, né? É possível entender o sonho sem ter ajuda profissional, vamos dizer assim, né? Aí ela responde assim: é possível, um pouco, mas não tudo, porque é uma ciência complexa, né? É muito complexo isso. Então exige caminhar, dedicação, conhecimento simbólico, né? Tudo isso é. O que que eu posso fazer hoje em dia? Todo mundo tem que entrar na terapia, então, para entender os sonhos? Eu acho que não, né? Eu nunca fiz terapia para entender os sonhos, então assim, não tem como eu recomendar para vocês uma coisa que eu nunca nem fiz comigo, né? Mas eu me dediquei a entender os sonhos, a estudar os sonhos em grupo. Então, a gente participou de um grupo, de um trabalho grupal, que a Fátima também participa, né? Que o orientador interpretou sonhos ao longo de 30 anos. Então, assim, é muito sonho. Então, a gente tinha esse estímulo a anotar, interpretar, buscar, né? Então, a gente, só que de forma coletiva, não tanto ficando nos nossos processos individuais. E depois eu fui estudar, fui pesquisar, trocar ideia com os profissionais, fui anotando meus sonhos, refletindo sobre e construindo. Então, eu acredito que, diferente da Von Franz, que é possível sim a gente fazer essa caminhada e da gente entender os nossos sonhos, de verdade, com autonomia. Eu acredito nisso porque é o que eu tenho experienciado na minha vida. Só que isso exige dedicação, essa é a questão. E a gente está aqui, a proposta desses encontros, que eles vão acontecer a cada tanto, estou pensando uma vez ao mês, mas vamos ver como é que vai ser, que a gente possa trazer sonhos, né, para a gente poder interpretar, aprender linguagens e tudo mais. E também vai acontecer esses estudos ao longo, também de forma como grupo fechado, né, como grupo terapêutico de estudo de sonhos, que aí depois eu vou mandar para vocês também, para quem quiser. Então, vai ter uma parte que é aberta para todos e uma parte que é para quem quer se expor, colocar os seus sonhos de forma mais pessoal e a gente poder ir interpretando junto, tá bom? Então, eu acredito sim que é possível a gente, com dedicação e esforço, atenção, com caminhada, né, sincera, com entrega, eu acredito que é sim possível. Que é complexo, não é tão simples. Bom, a gente tem 15 minutinhos, 13 minutos, eu vou trazer os sonhos para vocês verem como que é que acontece dentro dessa perspectiva uma interpretação. É, teve uma pessoa que colocou aqui que a pessoa dorme bem, mas quando ela lembra dos sonhos, muitas vezes os sonhos não são bons, a gente poderia usar uma outra palavra que é pesadelo, né? Os sonhos não agradáveis. Isso, quando a gente está usando esse tipo de interpretação, não faz tanta diferença se o sonho é agradável ou desagradável. O mais importante é entender a mensagem. Quando a mensagem é compreendida, é incorporada, os sonhos mudam. É muito interessante, assim, acaba aquele tipo de sonho e começa um outro tipo de sonho para aquela outra mensagem ser incorporada. Então, os pesadelos, eles é como se fosse uma doença que a gente tem. Tem de uma paciente esses dias, né? Ela tem asma, tem 30 e tantos anos com asma e usa bombinha lá, aquele remédio, 2 vezes ao dia. Então, assim, nossa, uma asma é um pesadelo, né? Então, é um pesadelo que me repete tantas vezes. Você vê, o sonho e a vida real é a mesma origem, tá? Enquanto a gente não incorporar aquele processo na nossa consciência, ele continua manifestando. Asma, bronquite, rinite, talvez essa asma vire uma rinite em algum momento, né? Mais suave, mas ela vai ficar ali, né? Então tem uma mensagem para ser incorporada.
Aí os sonhos mudam, isso que na prática acontece. Bom, um sonho da infância, né? Ah, são sonhos esses pessoais, tá? Por isso que eu vou falar de forma livre aqui. Os sonhos, para serem interpretados com sinceridade, vamos dizer assim, é muito importante que a gente saiba o contexto que ele foi vivido, ou seja, a pessoa, né? Então, a gente nunca interpreta um sonho abstratamente, assim, fora do contexto pessoal, porque o sonhador é muito importante, a linguagem foi para ele, né? Mesmo que seja um sonho que possa ser usado de forma coletiva, igual um dos que eu trouxe aqui, acredito, né? Bom, esse sonho aconteceu na infância, então. Ele se repetia muitas vezes ao longo da infância. Eu não sei exatamente, minha memória já não grava mais isso, né? Mas o sonho era o seguinte: em cada situação acontecia de uma forma, mas essa imagem central sempre acontecia. Que era eu sonhava que eu saía de casa para ir para a escola, para encontrar com alguém, para ir para a rua, para qualquer situação, eu estava saindo de casa e eu estava vestido só da parte superior do corpo para cima, com camisa, blusa de frio, com camisa, e do quadril para baixo, sem roupa íntima e sem calça, ou bermuda, ou qualquer coisa. Então é como se a parte de cima do meu corpo estivesse coberta e a parte do corpo de baixo estivesse descoberta. E aí eu saía na rua e não me dava conta disso. Eu dava conta quando alguma coisa acontecia. Eu falei assim, nossa, as pessoas estão me olhando estranho, né? Eu tenho uma coisa estranha acontecendo. Aí surgia uma sensação que me gravou na minha memória e nunca saiu, que é uma sensação de vergonha, uma sensação de inadequado. É como se eu estivesse errado, inadequado. E aquilo me dava muita vergonha. Então, essas duas sensações eram muito marcadas dentro de mim. E a sensação de também não saber que eu estava saindo sem isso, né? Isso também estava bem marcado no sonho. Esse sonho era uma perturbação, né? Porque, assim, era um pesadelo ficar sonhando com isso sempre, né? Bom, depois de muitos anos, ele parou, tá? Aí esse sonho parou, e isso foi marcado bem na minha adolescência, quando eu comecei um trabalho, que é o que eu trabalho hoje em dia, né? Foi no ano de 2002, eu tinha 15 anos, eu acho, que eu faço a mesma coisa que eu faço hoje, nesses 21 anos aí. Quando eu comecei esse trabalho, que é o trabalho com as energias da cura, com a energia do inconsciente, esse sonho parou e nunca mais aconteceu. Olha que interessante. O que que é a parte de agora simbolismo, né, para a gente poder interpretar os sonhos? Então, o ser humano, ele tem uma parte que é acima do umbigo e abaixo do umbigo, ou acima do diafragma e abaixo do diafragma. A gente pode polarizar o ser humano entre alto e baixo. Então, a parte do alto, ela está mais próxima do céu ou do topo. O céu, ele traz uma sensação de luminosidade, de clareza, aquilo que está acima da terra, né? Aquilo que pode ser visto. O que está abaixo da terra é o escuro, as raízes, aquilo que é fechado, aquilo que não pode ser visto. Então, o que está acima, a gente fala que pode representar o princípio masculino, o yang, o luminoso, o consciente. E o que está abaixo, o princípio feminino, o que é velado, escuro, o que carrega o nosso lado, que não é a mente racional, a mente clara, mas a mente intuitiva, o subconsciente, nosso aspecto mais feminino mesmo, né, enquanto polaridade. Então, o aspecto masculino, ele estava se comportando de forma socialmente adequada, né, que a sensação era de inadequação, mas por causa da parte de baixo, né, que eu estava pelado, né, mas a parte de cima estava socialmente adequado. E a parte de baixo estava completamente inadequado, que causava muita vergonha, né? E depois eu fui pensando, assim, refletindo sobre, né, esse sonho, eu falei, gente, olha que interessante, né? Porque eu me sentia inadequado na infância. Então, eu era uma criança que escondia, eu vivia me escondendo, assim, de todas as situações sociais, fugindo das aulas, fugia da escola, fugia de tudo que era possível, né? Então, eu buscava muito esse feminino, só que de uma forma, isolada, porque eu me sentia inadequado, eu me sentia pelado, nu, né? Não tinha nada para me tampar. Eu não sabia me adequar àquela sociedade que eu estava vivendo, como criança. Então, eu saía daquele jeito que eu tinha, então eu fugia. Eu fugia para ficar igual um índio, né? Ficar nu por aí, né? Então, fugia para o meio da mata, fugia para as fantasias, fugia para qualquer coisa que uma criança pudesse se esconder. E fui criado numa fazenda, né? Então, assim, não tinha vizinho, não tinha amigo, não tinha nada. Era só a natureza também, né? Isso facilitava o processo um pouco. Mas isso perdurou mesmo quando eu estava na cidade. Aí eu falei assim, "Olha, gente, que interessante, né? E quando que esse sonho foi parar de acontecer?
quando eu entrei num trabalho que eu podia lidar com esse aspecto feminino da vida, que é esse aspecto simbólico, esse aspecto dos sonhos, esse aspecto da energia da cura, do acolhimento, de forma adequada. Existia uma forma de expressar o feminino de forma adequada, só que eu não sabia qual era. Até eu descobri uma forma, que é essa forma como terapeuta, como uma pessoa que está num trabalho de serviço nesse setor. E aí o sonho sumiu. Acabou o sonho, nunca mais apareceu. Só que ele é tão forte, isso é tão importante, isso tem outros aspectos também, né? Isso tem a ver com outros aspectos do meu ser. Mas isso é tão forte que marcou, eu nunca esqueci disso. Mesmo depois de tantos anos, né? Isso traz muito essa autoconsciência para mim, né? De não me envergonhar de como eu sinto e vivo a vida. De buscar esses espaços, né? De autenticidade. E de também buscar entender que existe uma... Por exemplo, quando a gente é homem, olha que interessante isso, né? Quando a gente é um... eu sou um ser humano num corpo masculino, né? Então, abaixo do meu diafragma, que é a parte feminina, as raízes do meu corpo, existe um órgão genital que é para fora, que é yang. Então, o órgão genital do homem, ele se manifesta para fora, só que ele fica na parte de baixo do corpo. Olha como a vida é interessante. A mulher tem um órgão genital para dentro, na parte de baixo do corpo, né? Então, vamos falar assim que ela tá, as raízes dela estão ali. Só que na parte de cima do corpo da mulher, ela tem um órgão que é para fora, e o homem não tem. Então, a mulher tem seios. Então, na parte de cima do corpo da mulher, que seria a mulher é mais feminina, né? Ela manifesta o yang, ela manifesta o aspecto masculino. E o ser humano manifesta o aspecto masculino na parte de baixo do corpo dele, que é onde tem o órgão genital para fora. Vocês entenderam o simbolismo da coisa? Entre dentro e fora? Bom, e aí há uma coisa que sempre foi difícil para mim, encontrar o masculino em mim também. Porque é mais fácil eu viver o lado feminino, mesmo sendo homem. E aí, porque esse masculino, ele estava mal entendido, né? Porque o masculino do homem, se ele não tem uma boa relação, aí a gente pode ser meio freudiano aqui, né? Se a gente não tem uma boa relação com a nossa mãe, com o nosso feminino, a gente não consegue ser homem. Se a gente não tem uma boa relação com o aspecto feminino, o homem, né, o pessoa encarnada em corpo feminino, se ele não tem uma boa relação com a figura do feminino, ele fica tentando consumir o feminino, com medo, né, ele fica buscando, caçando esse feminino, né? Ele fica buscando consumir a energia feminina. E aí ele nunca se relaciona bem com a vida, porque esse yang dele, esse aspecto masculino dele, fica um aspecto predador, fica um aspecto de como se ele fosse como tivesse faltando alguma coisa nele. Parece que está faltando alguma coisa nele. Aí fica buscando coisas fora. E aí, quando a gente entende que esse feminino pode ser pacífico, no meu caso, eu tinha vergonha, né? E eu tinha inadequação. Quando eu entendo que esse feminino pode ser pacífico, que ele pode ser adequado, que tem uma forma adequada, aí eu encontro o masculino em mim, a minha forma de estar no mundo como homem. Vocês viram que interessante que é? Então, assim, o sonho contou coisas que, às vezes, assim, eu fiz processo terapêutico, eu estou falando isso hoje em dia, tá? Mas quando eu era adolescente, né, eu vivi muitas coisas complexas na minha infância. Então, assim, quando eu era adolescente, fiz processo terapêutico e ninguém nunca tocou nisso, ninguém nunca percebeu essa dificuldade minha, né, de por que que eu não encaixo nas coisas, né? Por que que eu não entendo isso, como me expressar? E o sonho estava me contando. O sonho sempre contou. Desde que eu era criancinha, ele sempre estava contando isso. Ele estava falando assim, eu estou aqui com você, né? Eu estou te contando o que que você vai resolver. Então, assim, não dá para resolver agora. Às vezes o sonho fala de coisas que a gente não vai resolver naquele momento que a gente sonhou. Mas ele está ali, sabe? Ele vai repetindo, ele vai guiando, né? Ele vai construindo o processo, que às vezes demora 10, 15, 20 anos para resolver. Não importa. O sonho é o self não vai acabar. O self é a vida não acaba nunca. Então, se a gente pode resolver isso nessa vida, na próxima, seja quando for, para a vida não importa muito. Importa que a gente caminhe, que a gente cresça, que a gente integre aquilo que parece que está separado em nós. Bom, é lindíssimo isso, né? Porque esse é um exemplo assim de uma questão super complexa para minha personalidade e que o sonho sempre trouxe assim de forma natural e virou uma brincadeira dentro de mim isso, porque eu falei, "Gente, que bobeira isso, né?" Então toda vez que vem a inadequação, a sensação de insuficiência, a sensação de estar errado, de não querer fazer parte desse mundo maluco, né? Aí eu falei assim, nossa, olha, e eu rio hoje em dia, dá vontade mais é de rir, de brincar, né? Eu falei assim, olha só, né? É a vida, né?
Eu estou me sentindo daquela forma como aquela criança se sentia de novo. Então, vamos brincar com isso. Uma criança precisa de quê? De acolhimento, de brincadeira, de paz, de um local para ela poder sentir que ela é amada, né? E a gente se acolhe. A gente não busca mais tanto no outro, né? A gente não busca, não sente tanta falta de uma coisa que parece que só o outro pode me completar. A coisa fica mais interna, né? A gente começa a conversar com a vida por dentro. Bom, acabou o tempo. Tinha outros dois sonhos. Vou falar um sonho bem rápido, só para a gente ter 5 minutos, aí sobra 15. Quem quiser fechar, né, e sair, ou quem quiser, depois vou abrir o microfone de todo mundo, quem quiser trocar alguma ideia, e aí fica 20 e 45, né? Esse sonho foi sobre o Covid. Eu não tive Covid durante a pandemia e tudo mais, mesmo trabalhando na clínica, né? O povo ligava, Lucas, tava com Covid, tava no seu consultório. Eu falei assim, não, ferrou, né? Mas não, deu certo. Não tive Covid hora nenhuma, mesmo atendendo o pessoal e tudo, fazendo trabalho em grupo, né? Aí eu peguei Covid da família. Fui visitar umas famílias e peguei Covid. Pensava que coisa, né? E a pessoa que me passou Covid nem teve sintoma de Covid. Eu fiquei de cama uns 3 dias lá. Mas foi tudo bem, não teve aquela coisa respiratória. Parece que o Covid não ataca mais tanto, né, como era antes. Bom, eu tive um Covid que quais foram os sintomas? Só o simbólico aqui para a gente ver, né? Foi uma dor de garganta muito forte no primeiro dia, seguida de febre, com muita dor no corpo. Não conseguia levantar, assim, de tanta dor, você andava arrastando, né? Tanto que eu achei que era dengue, nem era Covid, porque dengue dá dor nas pernas também, às vezes. Mas era Covid, fui no postinho, ele diagnosticou, né? E então foi febre, dor de garganta, febre, dor no corpo muito forte. Depois passou. Quis dar problema respiratório, mas eu fiz umas práticas respiratórias, tomei xarope da nossa amiga fitoterapeuta aqui e resolveu tudo, foi embora. Aí, durante o último dia do Covid, assim, com sintoma ainda, eu tive um sonho. Eu acho que esse sonho tem um reflexo que não é só pessoal, né? Diz respeito ao processo também, talvez coletivo, talvez, né? Mas tá aí o sonho para vocês pensarem junto, né? Tinha um grupo de pessoas no mar, então o cenário era o mar, a gente estava dentro do mar. E esse grupo de pessoas, eles estavam apoiadas em golfinhos, então era um animal que parecia um golfinho, mas apoiava na barbatana desse golfinho e tinha que seguir para um determinado local. Então o grupo se reuniu e falou assim: ó, temos que ir para tal local. Existia algum conflito acontecendo ali que eu não lembro no sonho como era esse conflito ou algum interesse velado, não explícito, não lembro exatamente, mas o grupo decidiu e vamos. Durante a trajetória, durante o percurso, aí entrou dentro da água, né? No sonho a gente pode respirar embaixo da água, pode andar com um golfinho, uma beleza, né? Entrou embaixo da água lá e esse golfinho foi murchando, foi secando. Ele foi como se fosse se contorcendo, assim, mas não com dor, ele foi deformando, não tinha dor, não tinha nada, assim, ele só mudava o aspecto dele. E eu sei que eu ficava sem apoio, e eu não conseguia fazer a coisa sem o golfinho. E aí, nisso, parecia que eu tomei um caldo. Então, assim, tomei um... Sabe quando a gente toma um caldo de uma onda, assim, que você começa a rolar? Só que dentro do mar, né? E aí eu caí numa caverna. Essa caverna era cheia de estalactites, aquelas coisas, formações rochosas pontiagudas, e aquilo poderia ter me perfurado, né? Poderia ter me machucado, mas eu sei que o sonho ali consegui desviar de tudo e cair lá no fundo dessa caverna. E a caverna era muito escura. E quando eu olhei aquelas estalactites, aquela coisa toda, ao redor assim, e na parede, nas laterais, era cheio de morcego. Então tinha muitos morcegos, muitos, infinitos morcegos. E eles faziam um barulho, um grunhido, assim, aquele barulho de morcego meio agudo, meio que incomoda, né? E eu ia subindo para sair dessa caverna, que eu tive que fazer com meu próprio esforço, meus próprios pés, né, fazendo um esforço mesmo de caminhar, de desviar daquelas estalactites. Alguns morcegos se comiam, então eu vi um morcego comendo ao outro, assim, eles se devoravam, né? Eles tinham um olho bem vermelho também, um olhar bem... apesar deles não estarem me atacando, eles estarem se atacando, grunhindo um para o outro, ou com aquele olhar vermelho. Na medida que eu ia saindo da caverna, me veio um pensamento, veio assim como se fosse uma lucidez, né? Junto com o clarão do fim da caverna veio esse pensamento, que foi assim: isso é a maledicência. Essa palavra ficou muito forte, assim, maledicência, falar mal, pensamento crítico.
E eu saí da caverna com isso, assim, esses morcegos são o pensamento da humanidade, é o seu pensamento, Lucas, isso daí. Isso daí é aquilo que você falou que você não devia ter falado. É aquela crítica que você fez que você não devia ter feito. E eu saí da caverna com essa sensação que eu precisava me desprender daquele processo. Eu precisava sair daquele padrão, que eu estava engolido nele, né? E foi tão interessante que quando eu saí da caverna, o golfinho voltou. E aí o sonho terminou com o grupo se reunindo. E fechou o sonho, acabou, eu acordei. Com completa lucidez do que tinha acontecido, com as palavras, né? Com tudo certinho. Bom, tá aí, né? É uma reflexão que pode ser coletiva. O Covid começou com uma dor de garganta, né? Que tem esse simbolismo do falar também. Ele teve uma febre muito alta. Febre é a expulsão de um corpo estranho, né? A gente tem febre quando a gente tem que expulsar alguma coisa que não deveria estar ali, né? Um vírus, uma bactéria. E esse corpo estranho parece que, na minha percepção, os pensamentos críticos, o falar mal, a maledicência. A febre parecia que era isso, tentando expulsar isso de mim, entendeu? Por isso que eu não conseguia nem andar, não conseguia caminhar. E lá no sonho eu tive que sair da caverna com as minhas próprias pernas. Gasta muita energia a gente fazer esse processo, né? E parece que tudo que é pesado segue a lei da gravidade, desce para as pernas. O pensamento, as emoções, parece que tudo isso desce para a perna. Porque se tem gravidade para o corpo físico, tem gravidade para os pensamentos e para o corpo emocional também. E as pernas têm que lidar com isso daí, né? E aí uma febre com muita dor na perna. Esse pensamento crítico, essa maledicência, essa energia pesada, não? Parece que precisou sair por ali também. E aí precisou fazer um esforço de cuidar com o que estava falando, né? De cuidar com o que estava acontecendo. Bom, eu sei que foi um processo super interessante, porque eu não estava pensando nisso. E a coisa veio com uma lucidez, e depois aconteceram uma sequência de situações que eu tive que saber que era para me ficar calado, que não era para eu ficar criticando, que não era para eu ficar falando mal dos outros, que estava fazendo um monte de coisa errada. E eu estava vendo as coisas erradas acontecendo e não podia falar. E o sonho me precaveu, eu falei assim, ó, Lucas, se você quiser sarar desse Covid aí, camarada, não entra nessa energia, entendeu? Você está vendo o que está acontecendo e não adianta nada falar, não adianta nada criticar. Não é sua tarefa. Agora, pergunta se eu consegui. Lógico que não, né? Acabei pensando mal, acabei criticando, acabei falando que não devia. Mas, pelo menos, não falei talvez tão quanto eu falaria, né? Acho que eu falei um pouco menos, ou fui um pouco, meu pensamento foi um pouco menos crítico. Pelo menos os morcegos não saem da minha cabeça, né? Eles estão aqui para me lembrar, eles estão me avisando, e tá aí. Vocês viram como é interessante? Assim, o sonho ele é muito preciso. Ele vai onde deve, né? E ele te mostra, inclusive, o que vai acontecer, para você já se preparar e ver que o processo está ali na ponta, né? Assim, só para a gente poder estar mais consciente, poder caminhar com mais lucidez. Bom, eu vou abrir aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia e alguém quiser dar algum exemplo ou perguntar alguma coisa específica, né? E fica aqui, só para finalizar de novo, o convite. Então, a gente vai abrir de forma permanente durante um tempo esse grupo, que vai ser um grupo de estudo e vivencial, estudo de simbolismo e vivencial de interpretação dos sonhos dos participantes, que ele vai ser com contribuição, né, de valores para nos ajudar a custear todo o processo. E vai ter esses encontros que eu estou programando para ser pelo menos mensal ou bimestral, para a gente poder fazer encontro aberto para todo mundo. Quem quiser participar e poder trocar ideia, me mandar o sonho antes, se alguém quiser que se disponibilizar a ter o sonho analisado publicamente, né? Então a gente vai fazer aqui a interpretação. Fica esses dois convites, né? Para esse que é aberto para todos e para quem quer viver o processo mais, não sei se eu posso falar assim, né? Mas seria um processo mais terapêutico, né? Um grupo terapêutico, um grupo de interpretação, de consciência. Bom, eu vou. Valeu, gente. Gratidão a todos. Eu vou abrir aqui, tá aqui. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram perguntar? O Lucas é o Jefferson, vou Ô, falar. Jefferson. Então, uma coisa que esse masculino e feminino é uma situação muito interessante, uma vivência que eu gostaria muito de entender um pouco mais sobre isso, porque estou vivendo muito esse conflito entre o masculino e o feminino,
E sonho também, por exemplo, eu sonho coisas que eu estou, parece que eu estou no Matrix. Eu sonho muito, por exemplo, o meu sonho, eu fico, parece que eu estou participando, é tipo uma câmera olhando a situação, entendeu? Assim, eu sonho muito isso, assim, tenho muitos sonhos com isso, sabe? Assim, como, por exemplo, eu vejo toda a situação, não é a situação que eu já vivi, mas eu consigo estar tipo um 3D ali, eu fico olhando, observando tudo o que está acontecendo, entendeu? Assim, com detalhes, inclusive, detalhes de pessoas, detalhes de coisas, entendeu? Assim, então, isso é uma coisa que acontece muito comigo, assim, sabe? Assim, nos sonhos. Então, assim, eu consigo lembrar de rostos, de falas, de ambientes, é tipo ideias, assim, sabe? Coisas que aconteceram. Então, é bem interessante. Então, essas duas coisas, assim, sabe? Que é bem interessante. E também, quando eu era jovem, assim, eu sonhava sempre o mesmo sonho, que é um sonho, por exemplo, você está no labirinto e bate na parede. Sempre eu sonhava isso, vamos dizer assim, sabe? Se você está no labirinto e bate na parede. E sempre tinha esse mesmo sonho, parecia que era uma sequência, assim, sabe? Sonhava sempre essa mesma ideia. Então, essas três percepções, assim, que é bem legal, assim, sabe? E é isso. Isso que o Jefferson trouxe de sonhar e observar que está sonhando, né? Assim, é como se você visse um filme, né? Às vezes você é a câmera, né, que vê o que está acontecendo. Isso é uma característica importante, assim, que mostra que é um momento da vida da pessoa que está trabalhando com a energia da lucidez. Então, ela precisa ter consciência do que ela está vivendo, né? E o sonho está trabalhando isso, né? Para olhar em terceira pessoa. Aí, nesse tipo de sonho, né, Jefferson, quando a gente tem esses sonhos repetitivos, que a gente olha assim e vê o que está acontecendo, a recomendação é que a gente faça isso na nossa vida. Por exemplo, olhar a situação como se fosse um filme, em vez de levar para o lado pessoal, sabe? Assim, como se dasse um passo para trás e cultivasse essa consciência do observador, olhasse e falasse, nossa, o que será que quer dizer, né? Nossa, eu fui demitido do emprego. Ou aquela pessoa está falando desse jeito comigo. Ou eu estou tentando fazer tal coisa e a coisa não está certo. Ou tudo está fluindo por um lado que eu não queria ir, não acho que é o correto. Aí você dá um passo para trás e pensa que é um filme. Aí você fala assim, gente, se eu fosse o roteirista desse filme, o que será que eu estaria querendo dizer, né? O que será que eu estaria querendo explicar? Que é como se a gente está vendo um filme, a gente tenta adivinhar, assim, nossa, o que será que o diretor do filme quis dizer com essa situação aqui, né? A gente faz isso conosco. Então é um convite, né? Quando a gente começa a sonhar em terceira pessoa, a gente faz isso na nossa vida. A gente dá um passo para trás e olha a nossa vida como se fosse um filme. E vai tentando entender o que está querendo. E não leva tanto para o lado pessoal, assim, vai como se fosse um ator de filme acontecendo mesmo, né? Que a coisa vai desenrolar. Só que ela precisa que a gente dê esse passinho para trás, que a gente fique menos apegado ao que eu gostaria como as coisas fossem. Pode ser isso, viu, Jefferson? Isso é uma das possibilidades, né? De sonhar com isso. E essa coisa do labirinto é super interessante, mas depois a gente precisaria de mais detalhe para pensar sobre isso, né? Assim, para interpretar mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma questão que queira colocar? Eu queria perguntar, Lucas, porque eu tenho essa dificuldade para lembrar dos sonhos, né? Quando eu comecei no outro trabalho lá, anotar mais, e me preparar, eu comecei a sonhar mais. Mas tem alguns sonhos que eles são muito nítidos, são muito claros, e eu lembro durante o dia, até em dias depois posteriores. Por que será que acontece isso? Por Assim, que que uns eu tem não sonhos. lembro e outros eu lembro? Não, principalmente aquele que fica muito claro, assim, por dias. Tem alguma mensagem, provavelmente, que eu tenho que seja mais importante, deve ser isso, né? Porque. Eu não sei, Márcia, mas é uma reflexão boa essa, viu, que a Márcia trouxe. Se eu lembro mais, durante mais tempo de um sonho, ele é mais importante do que aqueles que eu lembrei só na hora que eu acordei? É a pergunta, né? E depois me escapou da memória? Nossa, Márcia, eu não sei te responder com exatidão isso, viu? É uma ótima pergunta Uhum, essa. Eu precisaria até para conversar com gente que está nisso há mais tempo, né? Mas eu arriscaria, tá? Estou arriscando aqui, refletindo junto. Eu arriscaria, não é mais importante. uhum, Porque às vezes aquele sonho que eu não dei importância, ele tinha uma chave. E aquela coisa, e a gente perdeu a oportunidade. Então a vida é cíclica. Às vezes tem oportunidades que, do ponto de vista, por exemplo, como astrólogo aqui, né? Às vezes a gente tem oportunidades que são ciclos longos,
Às vezes é 1 ano, 2 anos, 3 anos que aquela oportunidade está acontecendo. Tem plantas, por exemplo, que você pode podar ela quando na maturidade dela, em qualquer momento, que ela responde bem. E tem plantas que se você podar na hora errada, ela morre. Você matou a planta. A gente, dependendo da época da vida da planta, é isso, né? Então, nós, como seres humanos, dependendo da época da nossa vida, tem momentos que tem aquela chave, sabe? Ou eu faço agora, ou eu não faço, porque senão depois eu morro se eu usar isso, entendeu? A planta morre, né? Então, a gente tem aquela oportunidade. Se eu lembrei, lembrei. Se eu não lembrei, tchau. Aí fica para a próxima. E tem aqueles outros ciclos, que são ciclos longos, que a gente pode. Aí o sonho fica repetindo, fica relembrando, né? Ele fica trazendo com mais ressonância, porque a gente tem todo aquele tempo de oportunidade. Bom, isso é uma reflexão, tá? Não sei falar com exatamente se essa é a resposta correta. É só Uhum. uma tentativa de pensar junto aqui. É. Faz sentido, Márcia, ou não muito? Sim, sim, faz sim. Ou seja, vamos dar atenção a esses sonhos que são mais fugazes, né? Que a memória não prende tanto, porque provavelmente é aquela oportunidade. Depois, só na próxima, que eu não sei quando vai ser, né? Oi, Thaís. Uhum. Tá me ouvindo? Tô. Eu, eu consigo ver que eu tenho medo de sonhar, muito medo, muito medo, porque para uma pessoa controladora, o sonho é um local extremamente vulnerável, né? Então, estar naquele local e vivenciar coisas que, né, que às vezes você acha que controla aqui no mundo real e lá a gente tem certeza que não controla de jeito nenhum. Então, eu acho que eu desenvolvi uma proteção. Eu sei que eu sonho, eu sei que às vezes eu até desprendo do corpo, eu sei, mas eu falo, nossa, não, não venha para consciência, sabe? Tipo, não me deixa viver isso. Porque eu acho que eu tinha uma visão muito errada. Então eu só abri para te agradecer, porque eu estava precisando desse ar aí. E eu acho que é pelo sonho que eu vou achar, porque eu já tentei muitos lugares. E vir como uma. Eu achei muito bonita, até me emocionei aqui, né, pra variar. Que é um. Ele está ali para nos ajudar, né, de forma muito livre, assim, muito íntima, né? Parece que assim, é muito mais. Porque eu tenho muita intuição, mas a intuição é quando os pensamentos param, né? Então, quando você para de pensar, a intuição vem, mas a minha cabeça não pode pensar nunca. Então, fica uma coisa difícil, sabe? Um esforço mental para parar de pensar, enfim. Então, de pensar que no sonho eu posso ter uma ajuda, às vezes, mais direta, e eu tenho certeza que eu vou ser comida muitas vezes, então eu tenho que me preparar para isso. Não, isso que a Thaís trouxe é muito legal, né? Do medo. A gente tem medo mesmo, né? E acho que é isso, assim. A gente vai fazer o quê com ele, né? A gente vai seguir com ele mesmo, né? Assim, não tem muito o que fazer. Tem uma coisa que se diz que ajuda, né? Fala que não tem nada o que fazer, tem uma coisa que ajuda. Ah, o medo, tá? É o medo desses encontros internos ou de ouvir uma coisa que pode mudar a nossa vida, não é? Porque às vezes a gente pode começar a ter percepções e falar assim, olha, fulano, não é por aí, é por lá. E a gente vai mudar, entendeu? Uma coisa é quando a gente não sabe e tá tudo bem, eu não sei. E quando eu começo a saber, bom, tem uma coisa que ajuda. E eu acho que ajuda mesmo, né? Pelo menos assim, do que eu pude essa oportunidade que eu tive de experienciar, viver dessa forma. Eu senti que a coisa organizou dentro de mim e o medo diminuiu um pouco, não falar que não tem, né? Mas ele diminuiu a ponto de me deixar caminhar, né? Assim, de conseguir trilhar o caminho da vida. Quando eu comecei a... Qual que é a chave para a gente nos liberar do medo? Essa é a pergunta, né? O que que pode nos ajudar a nos liberar do medo? Aí uma resposta que vem, isso aqui é trazido pela psicologia da alma,
está relatado nos ensinamentos que Alice Bailey teve de uma linhagem tibetana, do mestre tibetano. E ele traz de um jeito tão preciso e tão... Isso está escrito em todo quanto é lugar, tá? Só estou citando a fonte aqui, mas, assim, todas as religiões falam a mesma coisa, provavelmente, né? Pelo menos do que eu tenho notícia. Ele fala assim, como nos liberar do medo? Aí ele responde assim, quando eu busco atender a necessidade daquele que precisa estar ao meu lado. Como é que a gente libera do medo? Quando a gente ajuda quem precisa. Esse é o ponto. A gente vai fazer trabalho voluntário, a gente vai ajudar quem está na nossa casa, que a gente não queria ajudar, a gente vai... O vizinho chato, que às vezes vai me pedir um sorriso, eu tô querendo matar ele porque ele põe som alto todo dia, sei lá. É quem precisa, é o cachorrinho, que eu tô sem paciência porque tá fazendo xixi em todo lugar, mas eu preciso dar carinho, preciso levar no veterinário, preciso, sei lá. A pessoa que está ali próximo de mim no meu trabalho, um trabalho voluntário que eu posso ter oportunidade de assumir, tirando parte do meu tempo para isso. Eu preciso ir de encontro à dor do outro, à necessidade do outro. Isso libera o medo em nós, porque isso desperta o calor do nosso coração. Parece que só espanta o medo essa força que é a força da alma, que é a força daquilo que é verdadeiro em nós. E a verdade da vida é viver um pelos outros. Não tem ninguém que vive isolado, né? A maior verdade da vida é essa. A vida existe em coletividade, juntos, seja a célula de um corpo, seja uma comunidade familiar, seja uma sociedade, qualquer coisa, né? A gente só existe junto. E se eu me isolo da vida, ou seja, se eu não atendo à necessidade do outro, que é meu irmão, meu irmão desse reino humano, do reino animal, vegetal, mineral, seja do que for, espiritual, eu tô me ausentando da vida. E aí a chama do meu coração fica comprimida. Aí as sombras do medo crescem. E aí a gente não fica sem rumo, né? A gente não sabe para onde ir. Eu acredito que isso é bem verdadeiro. Eu não sei explicar cientificamente como que isso funciona, né? Mas parece que quando a gente se dispõe mais ao outro e que vai se dispondo cada vez mais segundo a nossa percepção, né? Não é uma moralidade isso, não é uma questão religiosa, não tem ninguém sendo proselitista aqui, a gente só está falando assim, segue, abre o que a vida está te mostrando, onde que ela está te pedindo a sua presença, nas coisas simples, nas coisas que você pode oferecer, né? Bom, para falar que não tem saída para o medo, né? Tem sim. Aquecer o coração, né? Bom, irmãos, deu 21h03 aqui no meu. A gente, valeu, Thaís, valeu, gente. Muito bom, né? Esses estudos dos sonhos, eles são riquíssimos, não é, gente? É um estudo muito rico, nossa, é a vida, né? É olhar para a vida. É muito lindo isso. E é um canal tão direto, né? Assim, fala para nós. Imagina só, a gente tem um ser que conversa conosco e explica tudo, né, que a gente precisa saber, com a paciência de vidas, assim, né? Sem pressa, mas com muita firmeza, com muita clareza. É incrível. Bom, o convite está aí. Eu vou manter vocês atualizados, tá? Eu vou preservar aquele grupo lá para quem queira ficar, porque lá eu vou enviar os próximos encontros, as próximas datas. E também, para quem quiser fazer parte do grupo terapêutico, eu também vou enviar por lá, explicando direitinho como vai ser, tá bom? Mas mesmo não participando, vão ter esses encontros coletivos, tá? Para a gente poder aprender junto, conversar junto. Gratidão, Daniela, gratidão, Jefferson, Liliane, Márcia, Fátima, Thaís, Átila, Simone, gratidão. Obrigado.